Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente começar mais um Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast, porque nós descobrimos que pra ser feliz tem que estar saudável ou sempre em busca, né, de uma vida mais saudável do que aquela que é só chutar o balde pra cada vez mais longe, né? E a gente tem tido algumas conversas muito proveitosas aqui, graças à generosidade deles que são incríveis lá da Clínica Teico, doutora Ana Laura Ferreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Obrigado por estar aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E ele, doutor Bruno Fujihara. Salve, Doc, tudo bem? Salve, tudo bom? Vamos buscar o balde mais uma vez. Bora lá, sempre em busca, né, do balde perdido. Se você quer, tem que buscar. Tem que buscar, ninguém traz pra gente, Não, né? ninguém Esse carrega, não não. tem ajuda, não tem como contratar alguém, né? Tem como traçar a rota. É isso aí. É. Isso aí, meu cunhado que falava, vai, contratei um menino pra correr ali no parque pra mim, mas não tô emagrecendo nada. Bom, então, esse é o intuito aqui, né? A gente conversar sobre medicina, sobre as dúvidas, né, em relação à saúde, de uma maneira leve, descontraída, de forma que todos possam entender da melhor forma possível. Se você tem dúvidas, inclusive, manda pra gente, né? Que a gente vai ter muita alegria em responder aqui. E o papo hoje vai ser em torno de uma dúvida que veio aqui, né? Que a gente estava nos bastidores conversando. Quais são as dúvidas mais frequentes, né? Que as pessoas querem saber sobre saúde, sobre a medicina, enfim. E uma das coisas que gera bastante curiosidade é a tal da diabetes, né? É fácil tratar o paciente diabético, Doc? Não. Não. Não são casos simples, normalmente, né? Não. São vários fatores que atrapalham a tratar o diabetes. Às vezes, o próprio paciente, às vezes o acompanhante, às vezes a mãe, o filho. Nossa, é muita variável para você tentar cercar. E é um trabalho que, se a pessoa ela não quer, é praticamente impossível. Né? Por quê? A gente sempre orienta a pessoa. Ó, o básico que você tem que fazer, comer direito e fazer atividade física. Não vou comer direito. Aí eu falei, tá bom, quem vai ter problema com isso é você. Tô nem aí. Se você não vai comer direito, não vai tomar remédio, minha vida vai continuar a mesma. Então, não quero comer, o problema é teu. Não vou tomar esse remédio. Também, eu só estou te orientando o que é melhor. Se você não quer usar também, ninguém vai te obrigar. Mas eu não consigo parar de tomar café com açúcar. Aí tem uns negócios assim que eu falo, aí não é comigo. Milagre eu não faço. Eu falo, tira o açúcar do café. O cara não quer fazer isso, tenta substituir por canela. Não vou fazer. Então, assim, sinceramente, seja feliz. Nem precisa voltar. Não vai fazer nada que eu tô pedindo. Pô, volta pra quê? Então, Procura outro tipo de atendimento. Vai caçar a felicidade no... São escolhas, né? A vida da gente são escolhas e cada escolha tem um pró e um contra aí, né? E o cuidar da saúde é muito difícil, mas você também não cuidar é muito difícil. Pode parecer que é mais fácil, mas lá na frente a conta chega. E às vezes chega mais rápido do que a gente pensa, né? Então, diabetes é uma doença silenciosa, traiçoeira, que vai estragando tudo aí dentro e também a pessoa acha que o pré é inofensivo, o pré não é inofensivo, já é uma doença e já está estragando tudo aí dentro também. Pré-diabetes já é uma doença, então. Já é uma doença, já tem risco cardiovascular, risco renal, risco para tudo, né? Então, assim, já é o início, né? Então, eles estão querendo até mudar a nomenclatura de pré-diabetes para diabetes inicial. Né? Porque é um começo mesmo, né? E aí a gente tem que dar esse alerta para a população, porque eles nem consideram que tem algum problema de saúde. E na hora que, né, olha lá, e esse pré-diabetes? Isso aí faz tempo que eu tenho, né? Como se tá tudo bem, né? Nunca me deu em nada isso aí, né? Nunca me deu problema nenhum. Tá dando problema, você só não tá percebendo. E na hora que estragar, vai estragar ali. Ele vai achar que é de uma vez, mas não. Isso aí vem de anos, né? E no caso do pré-diabético, é reversível? Se ele fizer o tratamento correto, ele pode deixar de ser pré-diabético, por exemplo? Pode, é uma das coisas que a gente briga com o paciente pelos benefícios do tratamento medicamentoso, né? Porque não só vai proteger o organismo dele de ter um infarto, um AVC, uma trombose. Porque se o diabetes em si não mata, não debilita, são as consequências dele, né? Então, qual que é o BO aí do diabetes?
Infarto, AVC, trombose, insuficiência renal, né? Cegueira. Então, Amputação de membro. Né? amputação, né? Escara, enfim, né? Não cicatrizar, né? Um pós-operatório. Então, se não cicatriza, aumenta a chance de infecção. O paciente tem a imunidade comprometida e aumenta a chance de complicar um resfriado, por exemplo. Então, Até assim, isso. Oscila a pressão, função renal, função cardíaca, função hepática, oscila tudo. Então, a pessoa às vezes fala assim, não, eu só tenho diabetes, né? Se tem algum problema, só diabetes. Não, diabetes já é muita coisa, complica do fio do cabelo até do dedão do pé, né? Então, ele pode atrapalhar a sua vida inteira ali e gerar muita consequência. E o pré-diabetes, ele é reversível. Então, quando eu tô discutindo com o paciente, tentando brigar com ele ali para ele aceitar um tratamento medicamentoso, para esse pré, não, é para proteger, porque já é uma doença, ele já está doente e ele não percebe isso, né? Porque ele não sente nada, tá tudo bem, né? E também para aumentar a chance de reversão, né? Entendi. Então, eu protejo o organismo dele de ter alguma complicação, inclusive dele morrer por isso, porque aumenta a mortalidade também, né? E a gente não fala muito. E a questão de aumentar a chance de reversão. Só que isso aí depende muito do paciente. Então, a medicação ajuda, e ajuda até que bastante, mas ele tem que trabalhar, como para todo, né, tratamento, ele tem que trabalhar junto com a medicação, que aí se ele tem chance de reverter para a normalidade. E a principal causa, aí nós estamos falando da reversão do diabetes tipo 2, né, do adquirido, né, porque o tipo 1 não, né, o tipo 1 A pessoa já... nasceu com aquilo e não tem jeito. Estão descobrindo. Estão descobrindo, Sério? né? Olha só que legal. Sim, né? A cura para o diabetes tipo 1 tá chegando, né? Uau. Então, fantástico a gente viver isso, né? Então, vai ser possível deixar de ter diabetes tipo 1. Nossa, que fantástico isso. Não sabia. Mas o diabetes tipo 2, 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 são obesos. Sobrepeso, obesidade. Então, ele está muito linkado, né, ao obeso. E aí, é essa obesidade que estraga todo o organismo. E essa obesidade que a gente fala muito, visceral. Porque tem o aparentemente magro ali, que tem muita gordura visceral, ele tem os mesmos riscos. Fala, não, mas você é magro. Né? Mas todos... Não existe todos, tá bom, desculpa, já vou refazer a pergunta. Boa. O paciente que parece ser magro, né? E não aparenta ter nem a gordura visceral, por exemplo. Pode estar, entre aspas, escondida essa gordura ali? Ela tá lá dentro, né? Ela não é visível. Essa Entendi. que a gente vê não é visceral, essa que a gente vê é subcutânea, né? Entendi. Essa gordura é boa. Essa gordura, embora a gente não goste dela, né? A gente sempre fala isso, ela tá tentando segurar para não infiltrar. Ela tá tentando te proteger para não infiltrar e virar uma capa de gordura ali em cima dos órgãos e atrapalhar todo o metabolismo. Não, virou uma chavinha na minha cabeça aqui agora. É aquela história do, mas é magro. Não é porque é magro que não tem a gordura, né? E não é porque é magro que não tem que cuidar da saúde, preocupar com a alimentação, fazer exercício, porque senão vai ter os mesmos riscos. Então, um obeso que cuida da alimentação, mesmo que ele não tenha ali um peso ideal, vamos falar assim, entre aspas, mas ele tem o melhor que ele pode pesar com a alimentação saudável, que ele dá conta de fazer e treino, ele tem menos risco do que um magro que não faz nada e não cuida da saúde. Entendi. Então, vamos lá. O pré-diabético tem como reverter. O diabetes tipo 2 também? O pré-diabetes, quando a gente está falando em pré-diabetes, a gente está falando do tipo 2, dos adquiridos, entendeu? Tem muitos tipos de diabetes, então. Trocentos. Essa é uma dúvida também, chegando. né? E isso também é importante falar, né? Porque a gente fala tipo 1, tipo 2, porque sim, já somam, né, a maioria dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, sendo que o tipo 2 é mais prevalente. Mas a gente tem dezenas, tem até diabetes neonatal, né? Tem até diabetes mitocondrial, a gente tem diabetes modulada, diabetes insípidos, tem o diabetes tipo 5, que a gente comentou aqui, que é associado à desnutrição, que chegou agora, né, por definição. Tem o diabetes tipo 3 associado ao Alzheimer, então, assim, trocentos diabetes mesmo. Caramba. E no final das contas, assim, se fosse pra gente fazer uma analogia do mal que o diabetes faz, o mecanismo, vamos dizer assim, né? Tá ligado a uma dificuldade do corpo de não usar a insulina da maneira que deveria, ou não produzir a insulina. Não produz,
pâncreas não funciona, né? Então, é um quadro que abre cedo, né? O paciente jovem, ele vai precisar de insulina porque ele não fabrica insulina, né? E o que a insulina faz? E a insulina... vai passar ela não faz. Não, mas assim, só o basicamente, básico. a insulina, ela bota o carboidrato ali, né? Para ser absorvido. Então, ela auxilia na questão da absorção, né? Da glicose, né? Do carboidrato. E ela participa de todos os processos metabólicos ali do organismo como um todo, porque o hormônio trabalha tudo junto, né? Então, quando eu tenho ganho de gordura visceral, aquela capa de gordura em cima do órgão vai aumentando, eu sempre explico isso para todo paciente no consultório. Quem for meu paciente tá cansado de ouvir isso aí, porque eu acho que é importante entender o mecanismo, né? Então, eu aumento a minha capa de gordura lá em cima do órgão, dificulta a passagem da insulina, não só da insulina, mas de todos os hormônios, né? Mas falando do diabetes... Aí, começa a sobrar mais insulina no sangue. O pâncreas, eu brinco e falo para os pacientes assim, o pâncreas é como se ele fosse complexado. Ele sempre vai achar que o problema é ele. Entendi. Ele Adorei falar essa assim, analogia. Não tô trabalhando legal, né? Não tá entrando insulina direito, então eu preciso trabalhar mais. E ele começa, igual a gente aqui, o workaholic, começa a trabalhar sem parar, né, exaustivamente, tentando produzir insulina o suficiente para entrar. Só que o problema não está na produção, o problema está na passagem, né? E aí, ele vai entrando em estafa. Igual um motor, ele vai fundindo. Então, vai morrendo células do pâncreas, né? E aí é onde tudo começa com a resistência insulínica. Tudo começa com a dificuldade da insulina entrar. E se isso vai evoluindo, pré-diabetes, diabetes. Então, todo pré-diabetes e diabetes é uma resistência insulínica que foi evoluindo. E todo paciente que está com aumento... Como é que eu sei que eu posso ter resistência insulínica? Fita métrica, né? Barriguinha, né? Provavelmente já tem gordura visceral, né? Se eu tô com a circunferência abdominal aumentada, eu provavelmente já tenho essa infiltração. Mas você também pode dosar, não precisa só ficar na fita métrica, não. Tem exame que ajuda a desconfiar. Assim dá pra gente calcular, né? Então tem índice de resistência insulínica, enfim, mas a gente já sabe que o paciente que tá... É um sinal claro. Ele tem. Eu só não sei o quanto, né? Não sei que Entendi. nível que tá de gravidade ali. E aí, se não entra insulina direito, não metaboliza carboidrato direito, estoca em mais gordura, né? E vira um ciclo. É onde o paciente às vezes fala assim, eu tô tentando emagrecer, né? Mas não vai, não tem muita resposta. E também é o começo, é o paciente que fala, nossa, toda vez que eu almoço, 1 hora e meia depois, dá um sono que eu não consigo me controlar. Isso é resistência à insulina, provavelmente. Então, se você tem isso, fica atento, porque você está entrando no pré-diabetes e se você não mudar de estilo de vida, é um caminho sem volta. E por que, Doc? Essa insulina sobrando ali, né, que não consegue passar por onde ela deveria, ela causa essa sonolência? É por causa da insulina? Então, é que assim, a pessoa que tem resistência à insulina, ela vai ter um nível de insulina no sangue muito alto. E aí, quando ela come alguma coisa, muito carboidrato, esse excesso de insulina vai produzir ainda mais insulina e esse excesso de insulina vai botar o açúcar para dentro da célula tudo de uma vez. E aí ele vai ter uma hipoglicemia. E aí por isso que fica difícil dele acordar, se mexer, fazer qualquer coisa, porque ele vai estar num estado de hipoglicemia mesmo. E aí, sabe o que é o bacana, que a gente fala tanto aqui do exercício, né? Uma forma de ajudar essa insulina a não ficar lá sobrando, boiando no sangue ali, né? É desenvolver musculatura, porque o músculo come glicose, né? E o músculo ajuda a glicose ali entrar e fazer o trabalho dela e metabolizar. E o pâncreas entender que ele não precisa fabricar tanta insulina. Ele vai falar, ô pâncreas, peraí, segura a onda aí que eu tô precisando dela Calma aqui. aí, irmão, tô chegando, né? E ele vai lá e ele faz a parte ali um pouco, né? De ajudar a botar pra dentro ali e metabolizar. Então, musculatura precisa de glicose, né? Musculatura precisa de carboidrato. Fantástico. A questão é você também, para evitar pico de glicose, a gente sempre fala isso, não comer o carboidrato sozinho. Né? Então, sempre pensar na qualidade do que você vai comer, na quantidade do que você vai comer, né? Que o nutricionista calcula isso, mas também sempre combinar todos os grupos alimentares. Porque se eu como um carboidrato sozinho, por melhor que ele seja, eu vou comer, sei lá, só macarrão, né? É saudável o macarrão, né? Se não for o miojo, cup noodles, então é saudável o macarrão. E aí a pessoa come aquele macarrão, mais nada. Aquilo ali vai cair ali, vai fazer um pico de glicose, né?
Agora, se eu associo a fibra e a proteína, então eu como uma salada ali primeiro, como essa massa com uma carne magra ali, uma proteína, né? E a fibra e a proteína segura a glicose e não deixa, evita, né? Se você exagerar na quantidade também vai, porque excesso de gordura também vai descontrolar a glicose. Mas na proporção, né, no que a pessoa pode comer, ela faz essa combinação, ela também segura e estabiliza melhor a glicose. Que coisa, né? E a gente poderia fazer uma analogia com uma espécie de essa deterioração, né, que a insulina pode causar. A gente poderia, sei lá, grosseiramente, né, associar como se fosse uma ferrugem, né? Essa insulina ela está prejudicando o meio ali por onde ela está passando. Na verdade é porque ela não está passando, né? Porque ela não está passando. Então, alguns remédios fazem, né? Os principais mecanismos de ação das medicações, elas sensibilizam. O que é sensibilizar a insulina? É fazer ela entrar, né? Então, uma metformina aí, né? Que é a mais antiga, qual que é o mecanismo dela? Ela pega essa insulina que não está passando e fala, minha filha, vamos. Né? Empurra ela. Você vai entrar, tipo o metrô ali, né? E aí você entra mesmo sem querer, ali, mesmo com dificuldade. Então, ela força a entrada de insulina. São sensibilizadores ali de insulina. Entendi. Eu gosto de falar que é botar a corrente no pneu quando você tá querendo andar na neve, alguma coisa assim. Ele vai dar mais tração. Aí vai com certeza entrar? Não, mas aumenta a chance. O impulso é melhor. Né? E aí, o que é o bacana? Hoje a gente tem várias medicações com vários mecanismos de ação e às vezes a gente tem que somar mecanismos de ação diferentes, né? Porque eu vou cercar de toda forma ali para acontecer o que tem que acontecer, né? Só que se a pessoa não faz a parte dela, aquilo vai estabilizar um tempo e depois vai evoluir, né? E aí o bacana é falar que todo diabetes vai evoluir. A questão é a velocidade. Quanto então, tempo por mais vai demorar? que eu cuide, ele vai evoluir, né? É uma doença crônica que vai evoluir, mas se eu cuido, eu evoluo muito lentamente, eu mantenho ela estável, né, na maior parte da minha vida, não vai gerar nenhuma complicação. Eu estou pesquisando aqui, eu ouvi um nome que associa obesidade e diabetes. Diabesidade. Esse nome é uma nomenclatura oficial? Que a gente usa porque justamente, né, isso que a gente falou, grande parte dos pacientes com diabetes, eles estão obesos, né? Então, a diabesidade é esse diabetes decorrente do ganho de gordura visceral, né? Do aumento aí da circunferência abdominal. Realmente é muita informação, diabetes, né? Mas acho que o mais legal dessas dúvidas, né, que a gente trouxe para esse episódio é pensar que existem estratégias para tratar. A pessoa precisa tratar, né? Não é E uma sabe o coisa... que é o legal falar? Por que às vezes emagrece, né? Até o paciente que está obeso ali, ele, né, aí começou a desenvolver um diabetes, fala, perdi peso pra caramba, e ele acha que é bom. Né? Não é bom, Perdeu porque músculo. ele tá perdendo, não tá perdendo gordura, ele tá perdendo musculatura. Porque se não entra insulina direito, não metaboliza carboidrato direito, e o corpo não tem carboidrato para metabolizar. Então, ele vai consumir de onde? Do músculo, da proteína, do músculo, né? Então, é onde a pessoa emagrece. Então, ela fala assim, nossa, eu perdi 5 quilos em 10 dias. Né? Você pode saber que tá uma porcaria ali o controle glicêmico dela. A gordura dela. aumenta e o músculo vai embora. Então, boca seca, urinar muito, né? Emagrecer sem mudar nada da alimentação e um emagrecimento ali abrupto, né? Então, não programado. Formigamento, tontura. Mas, quando ele dá sintoma, é porque ele já está bem avançado. Então, a maioria dos pacientes podem estar com diabetes e achar que está tudo bem, porque não vai ter sintoma nenhum. O que deve ser feito nesse caso? Consultar. Exames de rotina. Não é tão difícil assim, né? Não. Começou a acordar muito à noite, já começa a ficar preocupado. Para fazer xixi, né? Acordar à noite para fazer xixi. Acordou para perdi o sono. É outro problema. Aí é outra história. Mas acordar para fazer xixi várias vezes na noite já pode ser. Muitas vezes seguidas assim, começa a botar barba de molho que não tá legal, não. Aquela história de, na onde caso, né, acontecer de na urina, ou sei lá, espirrou a urina, juntar formiga, essa urina tá doce. Tem alguma relação com diabetes? Quando o diabetes tá bem altinho assim, aí a urina começa a conter açúcar.
Aí O formiga corpo vai tentando do jeito que ele eliminar. dá conta, eliminar para regular aquilo ali, né? Então, se tá sobrando glicose, ele vai tentar jogar fora para tentar regular. Mas também tem medicação hoje que faz isso, né? Que deixa Então, a famosa gente urina também- doce, né? Então a gente também já alerta o paciente que ele está em tratamento, porque ele vai olhar aquele exame de urina ali e Ver ver açúcar na urina, e fala fica assim, preocupado. nossa, tá muito alto meu diabetes, né? Porque ele já tá familiarizado com aquilo ali, né? Eu falo, não, isso é por causa do mecanismo de ação da medicação, né? Então, todo mundo que faz uso desse grupo de medicamento, né, das gliflosinas ali da vida, né, ele vai ter esse mecanismo de excreção. Então, onde pode Faz dar parte até do alguns tratamento. colaterais, né, de aumentar a recorrência de infecção urinária, candidíase, ou até reação alérgica local por alteração do pH ali, né, e que pode dar até no próprio diabetes controlado também, né. E aí, quando é o caso, a gente troca a medicação. Ou associa algum outro tratamento, ou busca outra estratégia. Tudo Sempre depende. tudo depende. Né? Depende, né? Se é uma coisa ali, né, que não dá para ser sustentável, a gente Troca. troca. Se há chances da gente controlar aquilo ali, a gente tenta, né? Então, melhorar a flora, né, pH, enfim. Né? Tudo é um joguinho de várias peças. Não assim, tem né? receita de bolo, né? Mais então... ou menos, que o básico é, assim, a dieta e atividade física. Então, sim, eu falo do manejo do tratamento. não, é o tratamento medicamentoso, é muito individual. Mas o básico, qual que é, Doc? Dieta e atividade física. Dieta, atividade Tudo, física. né? Que De coincidência, né? preferência, musculação. Para qualquer problema de saúde da sua vida. Eu já é o básico. aprendi isso Mas aí, de ó, preferência. dieta. Mas aí eu falo, de preferência musculação. Por quê? Musculação deixa o músculo maior. E quanto maior o músculo, mais queimador de açúcar ele vai ter. Então ele vai conseguir reverter esse açúcar alto mais facilmente. Então, quero controlar o diabetes. Tenta ficar forte, porque se conseguir, você vai usar menos remédio. Top. Muito boas dicas, hein? Muito bom falar com vocês sobre diabetes. Tirou algumas dúvidas que eu tinha. Espero que da galera que está assistindo a gente também, né? E, bom, acho que a gente tem que, pro próximo episódio, fazer mais desses perguntas e respostas aqui, que eu gostei desse modelo, hein? Gente, se vocês gostaram também, conta pra nós, né? Fala se ficou bom, se não ficou bom esse formato, né? Tudo que vocês sentirem em relação ao episódio, pode falar que a gente aguenta, né? É pra vocês, né? Né? Fale. É uma prestação de serviço É. aqui, né? Da Clínica Teico e do Endcast Gente, pra vocês. sexta-noite, né? A gente tá aqui Final da gravando. semana. Podia estar grava- matando, todo podia mundo estar cansado. roubando. E a Todo gente mundo tá aqui gravando o cansado, podcast. Estamos aqui passando informação de qualidade, né? Pra Isso ajudar aí. todo mundo. Pra ajudar, essa é a ideia, né? Bom, então, quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez, doutor Bruno. Obrigado aí pela paciência, pela generosidade de sempre. Doutora Ana, obrigado você também. Obrigada. E falar que é uma honra para a gente ter a Teico aqui como parte desse projeto, tá bom? E para vocês que ainda não conhecem a Clínica Teico, vamos finalizar nessa aqui, né, irmão? Clínica Teico, lá no Instagram é @clinicamedica.franca, certo? Sim. Vai lá no Instagram, se você ainda não segue, passa a seguir e acompanha o trabalho deles, gente. Além do Dr. Bruno, que é médico do esporte, e a doutora Ana Laura, que é nutróloga, eu sempre travo aqui no nutróloga, porque a gente teve umas temporadas de nutricionistas, né? Mas tem a nutróloga e endocrinologista, que é a doutora Ana Laura, associado aí a um time de nutricionistas, psicólogas, educador físico, tem até personal chefe, né, no time lá. Então, assim, é repleto de profissionais com um tratamento interdisciplinar. Boa. Aprendi, hein? O que é o interdisciplinar? Que todos os profissionais se falam sobre o tratamento que está sendo aplicado ali para aquele paciente para potencializar, né? Cada um dando o seu melhor aí para esse paciente ter o melhor tratamento possível. Então, você que não conhece a Clínica Teico ainda, vai lá conhecer, segue eles no Instagram e manda suas perguntas lá também. Para quem quiser mandar pergunta para o Doc, @doutordr Bruno Fujihara, tudo junto. Fujihara escreve Fujihara. E para a doutora Ana Laura Ferreira, @doutora_DRA, Ana Laura Ferreira, tudo junto. Se preferirem mandar para mim as dúvidas ou sugestões ou críticas, também são bem-vindas no André_Brito e Endcast Podcast, tudo junto, tá bom? A gente se vê lá no próximo episódio com mais perguntas e respostas e portas abertas dos consultórios dos doutores, pode ser? É isso aí. Até o próximo, galera. Até mais. Beijo.